Oi, eu sou a Sol e esse é outro Escapismos, que pra quem não sabe é esse vídeo que eu faço todo mês, recapitulando tudo que eu vi, li e ouvi no mês que está acabando agora, no caso, março. Eu tô ficando tão boa em fazer essas introduções, e assim, é o que se espera depois de mais de um ano gravando esses vídeos, mas toda vez que eu ia gravar eles até, sei lá, 2 meses atrás, eu me embolava na introdução. Eu tô muito orgulhosa de mim mesma, tá? Esse mês foi um mês muito equilibrado, eu voltei a ver séries, porque pararam de sair os filmes que eu queria ver, então a gente vai pro mundo das séries novamente. Eu li relativamente bastante e saiu bastante música que eu gosto, então vamos aproveitar. Não é sempre assim. Como sempre, começamos pelos livros. Eu sei que eu falei no último vídeo que eu tava no processo de terminar Percy Jackson, mas não foi esse mês. Eu entrei ali numa semana onde não me apetecia ler absolutamente nada. E o que eu faço quando eu estou nesses estados? Eu vou ler graphic novels. E foi exatamente o que eu fiz. Então a primeira que eu li esse mês foi Amália, de Aude Picot. É uma graphic novel francesa, se eu não me engano. E é sobre uma família, em principal a mãe dessa família, que é a Amália. Mas se eu fosse bem honesta, embora a graphic novel leve o nome da Amália, a história é bem dividida entre todos os membros da família, que no caso é o pai, a filha dele de um primeiro casamento e o bebê desse novo espaço familiar. A Amália é só o catalisador pra mudança que a família passa. É bem aquela história de, tipo, o mundo caótico em que a gente vive, que tá sempre em movimento, o capitalismo, os problemas que os seres humanos próprios causam e o desgaste que isso faz as pessoas terem. E é aquela história sobre burnout, que não soletra que ela é sobre burnout, mas ela é sobre burnout, só que ela é muito bonitinha. É uma história muito fácil de se ler, ela é muito simples, ela é muito redondinha, não tem aqueles altos e baixos ridículos. E a Amália é uma personagem muito gostável, como um todo. Aí eu li Supper Club, de Jack Morrow, que é uma graphic novel para um público mais jovem. Conta a história desse grupo de amigas no último ano ali do colegial. E é bastante direcionado, talvez nem pra crianças saindo do colegial, mas até pra uma faixa etária um pouco mais nova. E a história começa com elas no primeiro dia de aula, descobrindo que elas não têm nenhuma classe juntas e inventando um clube pra elas terem a desculpa de passarem um tempo juntos todas as semanas, que é o Supper Club, que é suposto cada uma levar uma comida baseada numa temática e elas fazerem um jantar e tal. É muito adorável, é muito gostoso, retrata, assim, vários pontos em comum que essa idade, essa faixa etária tem que lidar, não só a nível escolar, mas a nível familiar e a nível pessoal também. É aquele tipo de desenho goofy e fofo, mas sem ser, sabe, fofo. E, de novo, é uma historinha muito simples, muito rápida de ler, muito gostosinha, que graphic novels, no geral, eu acho muito difícil não recomendar, a não ser que o negócio seja horrível, porque é tão fácil de ler, é tão rápido e geralmente te faz sentir aquele senso de eu fiz algo hoje quando você termina. E é por isso que eu leio tantas quando eu tô nesse estado mental pra leitura. Aí depois, ainda entrando vagarosamente, um dos clubes do livro que eu participo, que é o clube do livro da Carrie Cakes / Carrie Can Read, vai estar linkado o canal dela na descrição. O livro do mês era Legends and Lattes, do Travis Baldree, que era um livro que eu queria ler fazia já um tempo. Ele ficou um pouco hypado na internet no comecinho do ano, com literatura cozy, tipo, aconchegante, gostosa de ler. A taglinezinha, assim, do livro é High Fantasy with Low Stakes, ou seja, fantasia alta com desafios, dificuldades baixas. E é exatamente isso. É aquele mundo de fantasia alta, pensa personagens de Dungeons and Dragons, personagens de Tolkien no geral, sabe? Ogros e fadas e trolls e gnomos. É esse tipo assim, fantasia, personagens de fantasia. Mas a história é sobre a criação de um café. É a história inteira, cada cada capítulo é eles desenvolvendo uma coisa nova pro café, ou descobrindo uma receita nova pro café, ou passando por alguma dificuldade com o pessoal que gere a cidade por causa do café. É tão fofo, é tão ridiculamente fofo. A minha vizinha está me observando, por que você está me olhando? Aquela viu que eu vi, tá tudo bem, isso não foi estranho. E eu depois fui ver que muita gente não gostou desse livro, porque ele não acontece nada. E realmente ele não acontece nada, por isso que ele é tão gostoso de ler. Ele é confortável, é como você tá montando um café junto. Sabe aqueles jogos reconfortantes de celular onde você só tem que, sabe, realizar pedidos ou construir sua fazendinha? Esse tipo de coisa, essa é a atmosfera do livro. Então se você gosta desse tipo de joguinho, você vai gostar desse livro. Se não é tua praia, se você acha ridiculamente chato e tedioso, você não vai gostar do livro. Só nem se atreva, sabe? Mas eu gostei muito, eu estou muito ansiosa pra live que a Carrie faz
falando sobre o livro, não aconteceu ainda no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas eu sei que vai me fazer feliz. Era exatamente o que eu queria pra me tirar do espaço mental literário que eu tava. Depois, eu finalmente terminei de ler I'm Glad My Mom Died, da Jennette McCurdy. Eu tava lendo esse livro desde o ano passado. Eu terminei o ano nos 70% do livro, então faltava muito pouco pra eu terminar. E eu finalmente terminei. E eu terminei num dia só. Foi aquela coisa que eu demorei meses pra chegar no ponto que eu tava. E quando eu falei, não, eu vou terminar isso hoje, eu terminei no dia. Eu não sei porque eu me enrolo pra ler coisas que eu genuinamente estava gostando de ler. Não só isso, eu tava ouvindo o audiobook desse livro também. E o audiobook é narrado pela própria Jennette. E quando foi chegando no final, tipo, eu acho que eu peguei no ritmo, porque teve uma parte do audiobook logo no comecinho, onde eu voltei a escutar ele, então perto dos 70, 80%, que ela lê um pedaço do livro e você consegue ouvir a voz dela embargando, você consegue ouvir que é difícil pra ela ler aquilo em voz alta. E quebrou o meu coração. O livro, pra quem não sabe, é um memoir da Jennette McCurdy, girando em torno tanto do relacionamento dela com a mãe dela, quanto o relacionamento dela com a fama e com ter sido uma atriz mirim. Pra quem não conhece, ela é a atriz que fazia a Sam de iCarly, esse é o papel pelo qual ela foi mais conhecida. E o livro, ela vai contar toda a história dela até o presente momento, mais ou menos. Não é bem o presente momento, mas sabe, próximo do presente momento. E a relação complicada e abusiva que ela tinha com a mãe, o relacionamento dela com homens, sabe, relacionamentos amorosos, o relacionamento dela com a fama, com os co-stars, né, os outros atores com quem ela trabalhou. É muito bem escrito, é muito honesto, é muito... Eu acho que é muito difícil você ler esse livro e não ficar do lado da Jennette. Por causa que o título é aquela coisa meio controversa, né? Tipo, eu estou feliz que minha mãe morreu. Mas o último capítulo desse livro, eu não esperava. Assim, eu deveria ter esperado, eu acho, mas ele me pegou de surpresa, ele foi uma facada no meu estômago e sedimentou esse livro como uma das melhores biografias / memoirs que eu já li na minha vida. Facilmente. Então a hype que ele recebeu, completamente real, completamente válida. E por fim, eu li Somebody Loves You, da Mona Archie, que foi o livro que ganhou a enquete que eu posto todo mês no meu Instagram pra vocês me ajudarem a escolher um dos livros que eu vou ler no próximo mês. E eu tenho que fazer uma pesquisa melhor antes de dar hipóteses, eu acho, porque várias vezes o pessoal vota pela capa, o que eu acho completamente compreensível, eu vivo escolhendo livros pela capa, mas muitas vezes o livro não é lá tanta coisa, sabe? Talvez a culpa é minha, mas ao mesmo tempo é bom poder dividir a culpa com os outros um tempo. Esse livro é a história de uma menina que um dia resolveu parar de falar, basicamente. E sabe, são capítulos super curtinhos dela contando a história de vida dela inteira, naquele tipo de humor seco e ácido, irônico e tal. E eu consigo ver como esse livro seria gostado por muita gente e comunicaria bem com muita gente, mas comigo eu achei ele tedioso, eu não achei a personagem principal uma pessoa agradável como um todo, eu não consegui simpatizar com ela, apesar de eu entender os problemas que ela tava relatando ali. Não sei, não foi muito pra mim. Agora, finalmente, um mês digno, onde eu posso falar sobre séries com algum material que se preze aqui. Assim como praticamente o mundo inteiro, eu terminei de ver a primeira temporada de The Last of Us. Eu fui acompanhando semanalmente desde que tinha saído. Eu sei que alguém comentou em um dos meus vídeos antigos, eu acho que foi a Aurora. Eu não sei se é esse seu nome, mas você sempre comenta nos meus vídeos e eu fico muito feliz com os comentários, esperando pra ver o que eu ia falar de The Last of Us. E eu já tava assistindo The Last of Us lá, mas eu sempre espero as temporadas que eu estou assistindo acabarem pra poder falar sobre, porque eu acho que se você fala no meio da temporada de algo vai dar errado e sua opinião vai mudar, inevitavelmente. Mas eu gostei da série, ela é baseada no jogo de mesmo nome, pra quem não conhece, e cobre pra ir, eu diria uns 3/4 do jogo. Faz tempo que eu joguei, da primeira parte do jogo, porque o jogo tem parte 2 também, da parte 1 dele. Faz tempo que eu joguei, eu não lembro mais direito a linha narrativa. Pra quem jogou o jogo, não acontece nada que varie muito da história. Eles acrescentam coisas, eles dão mais profundidade pra alguns personagens que não são apresentados com tantos detalhes no jogo, mas no que realmente decorre é bem próximo. Tem partes... O primeiro episódio é o que eu mais notei isso, mas tem vários pedaços em vários episódios, que a série é filmada como se a gente estivesse a jogar o jogo. Tipo, os movimentos de câmera, os enquadramentos, o jeito que as falas decorrem é muito próximo do jeito que as cutscenes do jogo acontecem, e eu adoro esse tipo de coisa. Isso é muito, assim, a minha nerdzinha de audiovisual se derramando sobre esse tipo de coisa. De todo jeito, a série é sobre um apocalipse, que ela foi vendida e muita gente considera como sendo um apocalipse zumbi, mas eu não chamo de apocalipse zumbi, porque assim, basicamente os humanos foram infectados por fungos, que são parasitas que corroem o cérebro das pessoas, tipo, tomam o lugar da mente da pessoa, e o único objetivo que o fungo tem é se espalhar. Então ele vai atrás de mais hospedeiros pra se propagar, e aí fica uma sensação meio de zumbis, mas não é
uma série de zumbi, porque eu tenho a impressão que muita gente, quando pensa em série de zumbi, pensa em The Walking Dead, esse tipo de série onde os zumbis têm um foco grande. Essa série é sobre os humanos. Existiu um apocalipse, existiu a queda da humanidade, e a série é sobre os humanos. A gente foca mais no Joel, que recebe o dever de transportar essa menininha chamada Ellie de um lugar a outro no país. E eu não quero falar mais muita coisa, porque se você nunca viu a série e não sabe o que se passa por causa do jogo, não vou ser eu a te spoiler. Enfim, eu adoro Pedro Pascal, eu adoro Bella Ramsey, eu adoro a sintonia dos dois juntos, toda entrevista que eu vi dos dois me deu um quentinho no coração. E se você gosta de escolhas morais complicadas, pós-apocalipse, séries sujas e escuras, essa série é pra você. É uma boa série. Eu tô ansiosa pra ver o que vai vir a seguir. Vi Daisy Jones and the Six, eu tinha tanto a falar. Eu podia fazer um vídeo inteiro só falando sobre Daisy Jones and the Six, mas não farei isso. Tentarei ser resumida. Daisy Jones é uma série adaptada de um livro de mesmo nome. Eu li o livro logo que ele saiu há uns anos atrás. Eu lembro de gostar muito dele, mas eu já tinha esquecido boa parte da história. Tanto que no que a série começou, eu acabei pegando o livro de novo e folheando. Tipo, eu não acrescentei ele nos livros que eu li esse mês, porque eu não li ele a série. Eu só passei, li uns capítulos pra meio que lembrar melhor o que acontecia. A série e o livro contam a história dessa banda chamada Daisy Jones and the Six. A banda chama The Six e aí eles enfiaram a Daisy Jones no meio. Nos anos 70, que fica muito popular e de repente desaparece. Eles fazem uma grande turnê, um punhadinho de grandes shows, eles lançam esse um álbum que vira uma febre e aí eles somem. E a banda nunca fala sobre o que aconteceu. Até que no livro, 40 anos depois, e na série, 20 anos depois, todos os membros da banda e outras pessoas relevantes pro desenrolar da banda dão entrevistas contando o que se passou lá atrás. Eu gosto muito do elenco. Eu quero começar dizendo que todas as críticas que eu tenho com relação à série não tem nada a ver com o elenco. Eu não fiquei nada chateada com as pessoas que eles escolheram pra representar os personagens. Ponto. Tendo lido o livro e tendo sabendo que isso era uma adaptação, mas tendo o conhecimento de audiovisual pra saber que adaptações nem sempre conseguem fazer tudo que o livro faz, eu ainda assim tenho problemas. Eu não gosto dessa pessoa, mas eu tô sendo essa pessoa. Meu problema maior, eu não gostei que eles fizeram o pulo temporal mudar de 40 pra 20 anos. Apesar de que, de um ponto de vista de produção, eu entendo que faça sentido, por causa que os atores teriam que usar menos maquiagem, menos prostéticos, eles não teriam que sequer escolher outros atores, se fosse o caso, porque 40 anos é um pulo muito grande. Então eles envelheceram menos os atores. Eu acho também aqui que foi um ganchinho, por causa que o universo da escritora tem histórias que se passam durante os anos 90 e eu consigo perfeitamente ver outras séries sendo adaptadas e puxando personagens, tipo, fazendo aparições especiais e coisinhas assim. Então, tudo bem. Essa parte não me incomoda tanto por si só. Eu não gostei nada do que fizeram com a personagem da Daisy e da Camila. Eu acho que a personalidade delas na série ficou um bocado trocada com relação aos livros. Nos livros, a Daisy é uma personagem detestável e a Camila é o coração daquilo tudo. Na série, a Daisy ficou muito mais gostável, o que eu entendo por causa que tem que ser vendível para o público. A gente geralmente não gosta de ver séries onde a personagem principal é horrível, então diminuírem um pouco o desgostar da Daisy faz algum sentido. Mas a Camila, eu não vou dizer que ela se torna uma vilã, mas eu acho que ela se tornou uma espécie de antagonista na série, sendo que no livro ela nunca é. A Camila é muito boazinha no livro todo, um pouco trouxa. Eu entendo terem feito ela menos trouxa, não sei. Tem alguns detalhes aí da adaptação que não me agradaram 100%. De novo, eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre isso. Eu não vou me prolongar, mas eu sinto muito, a gente tem muita coisa pra falar ainda. Vi a primeira temporada de Dear Edward. É uma série nova que começou a sair mês passado. Conta a história deste menininho, que é o único sobrevivente num acidente de avião. E aí a gente vai acompanhar tanto a história desse menininho depois do acidente, quanto um grupo de apoio, personagens de um grupo de apoio de pessoas, familiares, amigos, etc, etc, que morreram no acidente de avião. É profundamente triste, mas também é muito bem construída. É uma série pesada, é uma série densa. Foi um episódio por semana de 40 minutos e isso encheu minha barriguinha, eu não precisava de mais, realmente era uma coisa que me entristecia, mas tá muito bem feita, tá muito bem atuada e eu genuinamente espero que seja renovada pra uma segunda temporada. Vi Shrinking! Sabe aquelas séries que você não tá dando muito nada e aí você assiste e te pega completamente de surpresa e você fica encantada com aquilo? A série é sobre, principalmente, este psicólogo que perde a esposa e um dia, depois de assim, um ano sofrendo e passando por altos e baixos ali, mais baixos do que altos, sobre a morte da esposa, ele resolve cagar um pouco na prática dele e falar pros pacientes o que ele realmente tá pensando, que é uma coisa muito imoral, muito não ética, muito errada em muitos pontos, mas que de algum jeito talvez funciona. O elenco é incrível, os personagens, mesmo os personagens que eram supostos me irritar, eu amei e é muito difícil isso acontecer. Então coloquem peso no que eu tô dizendo, quando os personagens desgostáveis dessa série ainda foram gostáveis pra mim, isso é um ponto muito positivo. Eu achei que ela tava terminando muito redondinha e
aí terminaram a primeira temporada num cliffhanger que eu espero do fundo do meu coraçãozinho que renda uma segunda temporada. Falando em segundas temporadas, saiu a segunda temporada de Shadow and Bone. Shadow and Bone é a adaptação do Netflix dos livros da trilogia de Shadow and Bone com Six of Crows, e que agora já tá passando pra King of Scars, ou seja, o Grishaverse no geral. A gente tá vendo que esse é um mês de adaptações, né? Qual é a delas? E essa série é um guilty pleasure pra mim. Eu amo os livros de Six of Crows. Os de Shadow and Bone eu não gosto tanto, e o de King of Scars eu não li ainda pra saber se eu gosto ou não. A primeira temporada me irritou muito, porque eu só não gosto dos personagens de Shadow and Bone. Eu acho a Alina, que é a personagem principal, detestável. Eu acho o Mal, que é o par romântico dela, detestável. A única pessoa que eu gosto é o vilão, mas ele é um vilão ridiculamente caricato, então não pesa o suficiente pra defender a série. O que eu acho é que a Netflix percebeu um bocado que eles fizeram um erro na maneira que eles resolveram adaptar a série. Tanto que a primeira temporada equivale ao primeiro livro da trilogia de Shadow and Bone, e a segunda temporada cobriu o segundo e o terceiro livro. Então parece que eles correram um pouco com a narrativa, o que faz algum sentido, porque tem muita encheção de linguiça nos livros que eles só cortaram todo um triângulo amoroso que não precisava acontecer, e isso, eu aprecio isso. E só, sabe, aceleraram a coisa, e como eles têm os personagens de Six of Crows metidos no meio, eles conseguiram entrelaçar melhor os personagens, porque eu acho que as temporadas que virão a seguir, porque vão acontecer, vão focar mais nos personagens dos corvos, então eles já cruzarem mais as linhas narrativas nessa temporada ajuda eles a manter os personagens de Shadow and Bone no universo dos corvos. E a parada aqui é que, embora eu tenha criticado cada segundo em que eu estava vendo essa série, eu não parei de pensar nela por dias. Eu maratonei num dia e eu passei tipo 6 dias depois dando entrevistas do elenco e lendo sobre. Eu comecei a reler Six of Crows, porque eu precisava de mais, eu precisava suprir um vazio no meu coração. E eu gosto muito dos atores. Por mais que eu deteste alguns dos personagens, os atores são tão gostáveis e dá pra ver que eles realmente se dão muito bem, e eu aprecio esse tipo de coisa pra interpretar uma série de Found Family. Sejam a Found Family, e eles são. Então é isso, eu critico, mas eu quero que a série continue. Guilty Pleasure. Vi a primeira temporada de Class of 07, uma série que surgiu, apareceu. Ela é uma mistura meio de The Wild com Yellow Jackets, assim. Basicamente, acontece um acidente, uma parada, o mundo sofre uma grande... O mundo. Não é um mundo. Eu não sei se é um mundo, na verdade. Fica cheio de água, e aí este grupo de meninas fica presa numa escola, onde elas estavam fazendo uma reunião, eu acho que de 10 anos de formatura ali. E aí elas têm que aprender a se virar. A série cobre, tipo, meses do período que elas ficam ali presas. E embora esse parece um cenário de pós-apocalíptico, drama, etc., a série é de comédia. Por isso que eu tô falando, é uma coisa meio The Wild, meio Yellow Jackets, mesmo, meio, sabe? Mulheres conseguem se manter vivas por muito tempo semi-funcionalmente quando colocadas em situações extremas, etc, etc. Mas é de comédia. As personagens são horríveis, é aquela série de humor absurdo, de personagens caricatas, que você tá rindo, mas você tá tipo, por que eu tô rindo disso? E é divertidinho. Eu não sei se ela vai vingar pra muito mais, mas sabe, se vingar eu provavelmente vou continuar vendo. Aí eu vi a primeira e a segunda temporada de Shrill, que foi uma recomendação que eu recebi de uma das minhas seguidoras, de uma das pessoas que vê meu conteúdo, que é a Ayla, por favor me corrija se eu estiver pronunciando seu nome errado, por acaso eu nunca tive que falar ele em voz alta, a gente só se comunicou virtualmente. E eu amei, foi uma das melhores recomendações que eu recebi em um bom tempo. A série acompanha essa menina, que é a Annie, que tem vários problemas, assim, que ela tem que resolver, tanto a nível do jeito que ela se vê, quanto ao jeito que ela se permite ser tratada. Ela é jornalista pra uma revista, repórter, jornalista, escritora, colunista, escritora pra uma revista. Ela é uma mulher gorda, ela tá num relacionamento terrível. Inclusive, eu vou adicionar aqui, eu vi as 2 temporadas, eu tô no meio da terceira, eu não terminei a terceira ainda pra poder incluir nesse vídeo. Só existem 3 até agora, não sei se vai ter mais, não terminei a terceira pra ver se deixa espaço pra mais. E a pior parte é o relacionamento amoroso dela. É tão forçado, é a única coisa da série que eu tenho uma crítica, porque desde o começo ele é ridiculamente desgostável, você não torce pelo casal, e forçam ele na nossa goela. E eu entendo que isso é parte da jornada dela, é parte dela entender o que ela quer e o que ela merece, etc, etc. Mas... E a outra coisa que eu tenho é que eu gostava que a série se focasse um pouco mais nos personagens em volta dela. Começaram a fazer isso um bocado agora no começo da terceira temporada, focando na colega de casa dela e nos pais dela, mas eu acho que o foco é muito na Annie, e até fazem piada com isso na primeira temporada, porque ela passa por uma selfish phase, uma fase individualista, né, egoísta, mas claramente dá pra ver que não é uma fase egoísta por causa de malícia, é uma fase egoísta de
eu acabei de descobrir coisas muito grandes sobre mim mesma e eu quero explorar elas. E sabe, mesmo nos erros, a Annie é muito gostável e a série é muito relatable e tem muitos nuances, assim, muito interessantes, principalmente por estarem inseridos numa série de comédia. Então eu super recomendo. Ayla, muito obrigada pela recomendação. Por favor, mantenha esse tipo de coisa vindo na minha direção. E por fim, a série que eu maratonei nos últimos 2 dias, eu vi a 2ª temporada de Only Murders in the Building. Eu adorei. A série é desenvolvida, produzida pela Selena Gomez, que também faz a personagem principal, uma das personagens principais, é um trio. A série conta, na primeira temporada, assim, mas na segunda também, sobre este grupo de amigos improváveis que vivem nesse mesmo prédio e são obcecados com podcasts de true crime, né, de crimes. E aí eles acabam meio que se envolvendo num crime e resolvem fazer um podcast sobre este crime enquanto o crime está, assim, em desenvolvimento, sabe? Eu não sei se eu gosto mais da primeira temporada ou da segunda, eu acho que elas ficaram bem no mesmo nível, apesar de que o jeito que a segunda termina, que já foi puxando o gancho pra terceira temporada, que já foi confirmada, e vai ter o Paul Rudd e a Meryl Streep, não pode dar errado. Faz até piada da parada ter ficado um pouco forçada, porque pra série continuar, basicamente tem que ter um grande assassinato em volta dos personagens principais toda a temporada, pra eles poderem fazer um podcast sobre e descobrirem quem matou quem, como aconteceu. A segunda temporada eu já achei que ficou um pouco mais arrastada que a primeira, mas como você já tá apegado aos personagens, não só aos 3 pais, mas às outras pessoas que moram no prédio, fica fácil de ver, mesmo que não esteja desenvolvendo muita história. E eu gosto, no geral, dessas narrativas de whodunit nesses filmezinhos, sériezinhas de mistérios e de descobrir pistas e tentar descobrir quem é o assassino e como aconteceu o crime antes da série te contar. Sempre me sinto muito inteligente. Essa ficou muito óbvia e eu acho que qualquer um pode descobrir quem é o assassino antes de revelarem o assassino. Mas ainda assim, divertidíssimo, super fácil de ver e mais que recomendado. Agora, para os filmes, eu vou tentar ser breve porque eu vi muito filme ruim esse mês. E eu quero acrescentar dizendo que antes dos Oscars eu tava muito motivada a tentar ver todos os filmes dos Oscars. Eu falhei, eu não consegui, mas eu tentei. Muitos filmes aqui são motivados por isso. O primeiro que eu vi foi Woman Talking, que é um filme muito denso, tanto em conteúdo quanto em atmosfera. A base da história é, e de novo, densa. Em uma comunidade religiosa reclusa, as mulheres estão sendo drogadas e estupradas pelos homens e estão sendo enganadas sobre, dizendo que elas estão sendo atacadas por demônios e espíritos e cenas assim, até que eventualmente elas descobrem que são os homens, acusam os homens. Isso, assim, tá no prólogozinho da história, então eu não tô spoilando nada aqui, é literalmente os primeiros 5 minutos do filme. Elas descobrem o que tá acontecendo, acusam os homens, alguns deles são presos e todos os outros homens da cidade vão pra cidade grande ou algo assim, tentar libertar os que são presos e ficam as mulheres sozinhas pra trás. Enquanto elas estão sozinhas pra trás, elas precisam decidir o que elas vão fazer. As opções delas são ficar e lutar pela terra ou ir embora e deixar todos os homens pra trás. O filme se passa praticamente todo nesse celeiro onde elas estão tendo as reuniões e conversando, então por isso Woman Talking, o filme é sobre mulheres conversando. Pensa um 12 Angry Men, só que com mulheres. É essa a vibe. A minha única crítica ao filme, de verdade, é que ele é muito apagado, e eu entendo que isso meio que encaixa com a atmosfera, mas não precisava ser tanto. Ele é bem... As cores são feias. Eu entendo propósito, significa que eu goste. A Frances McDormand aparece durante 3 minutos, se muito, sem falas, e é uma das melhores atuações do filme. A Jessie Buckley tá fantástica, eu amo essa atriz, tudo que ela faz, mesmo que o filme seja ruim, ela é perfeita, e esse filme não só é bom, quanto ela está extra perfeita. Não sei, o elenco tá muito bom, é um daqueles tipos de elenco de All-Stars, onde todas estão muito bem, e a história é interessante. E a minha área de estudo dentro do audiovisual é feminismo, e ele encaixa perfeitamente ali no meu meiozinho, então me agradou. Eu vi Knock at the Cabin e eu fiquei tão decepcionada. O rolê é que o Shyamalan, ele é um dos meus guilty pleasures, mesmo quando os filmes dele são ruins, eu geralmente gosto, mas esse só não deu. Eu jurava que eu ia gostar, porque tem atores que eu gosto muito nesse filme. O David Bautista tá ótimo no filme. Eu não sei onde minha câmera acabou de filmar porque ela acabou a bateria. Eu estava falando de Knock at the Cabin, eu não quero me repetir. Eu só fiquei decepcionada com o filme. Tem atores que eu gosto muito nele, era suposto eu gostar do filme, eu não gostei. Ele era suposto ser sangrento e não é suposto ser existencialista e não é suposto ser moralmente conflituoso e não é. Ele era pra ser muita coisa e ele não conseguiu ser nenhuma. E eu só fico triste com esse tipo de coisa. A história é sobre essa família, 2 pais e uma filha,
que estão nessa cabana de veraneio, onde eles são encontrados por 4 pessoas. Essas 4 pessoas prendem eles na cabana e dizem: vocês têm que escolher um de vocês 3 pra morrer, senão o resto da humanidade vai todo mundo morrer. E aí rola uma coisa, sabe? Eles estão presos ali, eles estão sendo moralmente meio que torturados, mas não realmente. Só não é bom. Aí eu revi Hamilton, a gravação do musical do Disney Plus. Eu tava com vontade de rever o filme já há algumas semanas, eu não sei porquê. E aí ver o Jonathan Goff em Knock at the Cabin me fez querer mais ver Hamilton pra ver ele como rei. Porque ele é a melhor parte daquele musical. Eu vou morrer nesse morrinho. Eu gostei menos da primeira vez que eu vi. Eu ainda gosto muito das músicas. Eu tenho um pouco de birra com o Lin-Manuel Miranda. Não tanto quanto muita gente tem. É só um pouquinho. Mas eu acho que eu só não gostei tanto dessa vez porque eu gostei muito da primeira e só não atingiu o mesmo espetáculo do primeiro visionamento. É a história do Hamilton, um dos 4 heróis americanos, em formato de musical e rap, principalmente. E o filme é a gravação da apresentação na Broadway, então não é realmente um filme. É um filme, mas não é um filme. Vi All the Beauty and the Bloodshed, um dos filmes motivados pelos Oscars. Achei que eu ia gostar mais do que eu realmente gostei. O filme é dividido entre a exploração da arte e da família, e de todo o bem que a arte fez e o mal que a família fez em relação à criação de opioides e cenas assim. O filme é muito bem construído, e eu vejo como muita gente gostaria desse filme. Não sei porquê, não foi pra mim, e é tudo que eu tenho a dizer. Vi Magic Mike Last Dance e eu queria tanto ter gostado desse filme. O primeiro Magic Mike é ótimo, o segundo Magic Mike é perfeito, e aí veio esse. É basicamente só o Channing Tatum que aparece do elenco original, salvo um cameozinho em formato de bate-papo de Zoom, que os outros aparecem. Eu vi gente comentando que esse filme é uma grande propaganda pro espetáculo do Magic Mike britânico, que aparentemente existe agora, e que as danças do filme são todas as danças do espetáculo britânico, tipo, espetáculo de teatro do Magic Mike. E isso me fez gostar ainda menos. Já não tinha gostado tanto, eu acho a história um pouco chata e um pouco inútil como um todo. Eu acho que se esse for o último filme do Magic Mike existir, é decepcionante. E é só, sabe, o capitalismo estraga as coisas às vezes. Vi A Man Called Otto. Esse filme é baseado num livro chamado A Man Called Otto. E existe um filme já baseado no livro, na língua original, que eu não vi ainda, mas eu coloquei na minha lista depois. Esse é a adaptação americana com o nosso queridinho Tom Hanks. A história é sobre esse senhorzinho amargurado que vive na mesma comunidade a vida inteira e que, sabe, é muito de rotina e de ter as coisas certinhas e de brigar com todo mundo. E aí muda-se uma família pra casa diferente dele e coloca a vida dele de cabeça pra baixo. É aquele filme que vai te fazer chorar inevitavelmente. Se você não chora vendo esse filme, você não tem coração mais. É fofo, é feel good, é um filme pra ver em família, sabe, despreocupadamente. E eu sabia já que eu ia gostar porque eu gosto de todos os livros do Frederick, mesmo não tendo lido o no qual esse filme é baseado. Eu fui preparada pras lágrimas e eu recebi o que eu esperava. Eu vi 84 Brady e eu acho que qualquer coisa que eu assistisse com esse elenco, eu ia gostar. E eu assistiria, de novo, várias vezes, sem ironia. É sobre este grupo de amigas velhinhas. PS, é baseado numa história real, o que deixa isso mais legal. Que elas são obcecadas pelo Tom Brady, pelo Super Bowl, e um dia elas ganham tickets pra conseguir ir ver o Super Bowl. E aí é sobre toda o caminho delas pra chegar no Super Bowl e pra tentar entrar no Super Bowl e o que elas vão vivenciando. E é aquela comédia estúpida sobre velhinhas obcecadas com o ex-marido da Gisele Bündchen. Não tem absolutamente nada de errado com esse filme. Nada. Mesmo as partes ruins são ótimas. Porque eu estou constantemente vendo a cara da Lily Tomlin. Vi Cocaine Bear, é exatamente o que o nome diz, é sobre um urso que cheira cocaína e fica loucão e sai matando várias pessoas numa reserva florestal. Meio que é baseado numa história real, mas não realmente. O filme é suposto alertar os seres humanos do mal que eles fazem pra natureza, kinda. Ele tem 90 minutos e é aproximadamente 80 minutos, longo demais. Eu entendo quem pode gostar, eu acho que é um bom filme pra ver com seus amigos e tirar sarro. Pra ver sozinha, por livre e espontânea vontade, foi uma péssima escolha. É um pouco chato. E é suposto ser engraçado, é sangrentozinho, é ok. Eu posso dizer isso? Eu não sei se eu posso dizer isso. Vi Billy Elliot. Nunca tinha visto Billy Elliot. Eu sei, é um erro, é uma falha de caráter. Eu corrigi. É sobre este menino que quer ser bailarino e a família dele não apoia. Mas aí tem uma professora de balé que apoia. E aí, eventualmente, a família dele apoia também. Essa é a sinopse do filme. Eu tava pensando que é mais que eu podia falar, mas não é mais que eu posso falar. É muito fofo, é muito gostoso de ver. Ele é um bocado longo pra quem não gosta de
musicais como um todo, apesar disso não ser realmente um musical. Não é um musical, mas é sobre dança. Então, será que eu tenho mais alguma coisa a dizer sobre esse filme? Eu gostei, eu sabia que eu ia gostar. Eu assisti porque eu sabia que eu ia gostar. Eu não acho que ele é pra todo mundo, é isso. E aí eu revi The Virgin Suicides, e aqui vou tentar ser breve novamente. O filme é a adaptação de um livro de mesmo nome e conta a história do ponto de vista de um grupo de meninos sobre essas meninas que, quando eles eram crianças, se suicidaram. Nossa, tá difícil hoje. Eram essas 5 irmãs que, uma a uma, morreram. E esses meninos ficam obcecados com ela e ao longo dos anos vão criando várias teorias do que poderia ter acontecido, mas o foco é em tempo real quando eles são jovens. E aqui que eu acrescento que eu fui ver esse filme muito receosa, porque ele é um dos meus... É o que eu ainda digo que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Eu era obcecada com ele quando eu era adolescente. Foi um dos filmes que me fez amar cinema. Eu culpo a Sofia Coppola e o John Hughes por eu ter seguido essa área da minha vida. E embora eu saiba que eu ainda gosto dos filmes da Sofia Coppola e que esse filme ainda seria bom, independentemente de como minha percepção dele mudou por causa de eu gostar da realizadora até hoje, vendo coisas recentes dela, eu tinha muito medo de rever ele, porque eu sabia que eu tinha essa glamorização em cima dele quando eu era mais nova, que eu provavelmente perdi por ter crescido. E realmente, muita coisa do que eu amava no filme se dissipou ou mudou, mas quando foi chegando no final dele, assim, no terço final do filme, eu comecei a sentir minha garganta embargar, eu comecei a sentir sentimentos ali muito específicos e muito esquisitos que eu ainda não consigo nomear, que eu acho que era uma parte nostalgia e uma parte de compreensão maior, não só sobre a história, mas também sobre os temas dela e sobre as personagens e... Não sei, a percepção que eu tinha sobre o filme mudou. O meu amor que eu tenho por ele mudou, mas segue sendo um dos meus filmes favoritos. Talvez se eu estivesse vendo ele pela primeira vez hoje, eu não ia amar tanto quanto eu amei. Eu acho que é o fato de eu ter crescido com ele, da minha percepção sobre ele ter mudado, que me faz gostar tanto dele ainda. Mas o filme é visualmente incrível, a atuação tá ótima, a história te mantém engajado o tempo inteiro. Tinha muita coisa da história que por acaso eu nem lembrava mais, o que foi engraçado de descobrir. E é triste e trágico de um jeito muito nostálgico e pintado de cor-de-rosa. Depois eu vi Hustlers, um filme sobre strippers que bolam um esquema pra enganar homem rico babaca. E se eu te falo tudo isso e você ainda não fica do lado delas, a gente não pode ser amigos. O filme é incrível. Lobo de Wall Street, quem? Sabe? Esse filme recebeu muita hype na época que ele saiu e ele só passou batido por mim. Eu sabia que ele tinha recebido hype. Eu tenho amigos que gostam muito do filme, eu só nunca tinha visto. Vi pela primeira vez, perfeitamente entendi a hype. Acho que os anos que se passaram desde que o filme foi lançado não mudaram o fato dele ainda ser bom. O filme te mantém engajado do começo ao fim, as personagens são detestáveis de um jeito amável. O elenco tá muito bem escolhido. A temática é muito fácil ficar do lado delas, embora elas estejam fazendo coisas horríveis, elas estão fazendo coisas horríveis com homens ricos babacas de Wall Street. Então é isso que eu tenho a dizer. É um bom filme, eu fico feliz de finalmente ter visto ele e a hype é real. Vi o Children of the Corn mais recente, de 2020, eu acho que o filme saiu, foi lançado, foi relançado agora, não sei. Entrou no meu radar agora, é ruim, podia ser bom e ainda assim é ruim, o que foi só frustrante. Children of the Corn conta a história dessa cidade cujas crianças matam todos os adultos, misteriosamente. No filme original, a gente vê a história pela perspectiva de pessoas que estão chegando na cidade e se deparam com as crianças. Esse filme de 2020 conta o que aconteceu antes. A gente vê as crianças se tornarem o que elas se tornaram. E isso por si só poderia muito bem ser uma perspectiva interessante, só que não é. O filme é sangrento, de novo. Talvez seja um filme legal pra ver num grupo de amigos pra tirar sarro, consigo perceber esse lado da parada. Mas pra ver em casa, porque você queria ver um filme e você escolheu esse, é um erro. É apenas um erro. O filme é chato e ruim. E os efeitos especiais são horríveis. E eles inventaram um monstro ali que não precisava ter inventado. Eu vou spoiler assim, o monstro é feio, é um CGI terrível e foi uma saída barata pra finalizarem a narrativa toda. É isso. E por fim, vi Boston Strangler, The Boston Strangler, que é esse filme que conta a história, baseada em fatos reais novamente, de duas jornalistas que cobrem a história do estrangulador de Boston. E como isso desenvolveu, como isso afetou a vida pessoal delas e como elas batalharam pra fazer que essa história fosse vista a sério
pelos jornais. É gostoso, é bom de ver, eu consigo perfeitamente ver isso sendo um filme de família, um filme pra ver assim com os pais ou com irmãos, ou sabe, em grupo de um jeito, sabe, suave, não vai ser muito chocante pra ninguém. É interessante porque você vai vendo o desenvolvimento, as atrizes estão bem, a história tá bem contada, mas é aquele filme mediano, sabe? Eu sei que dali um mês eu já não vou estar lembrando que ele existe, então é bom o suficiente pra você ver e gostar quando você vê, mas não é bom o suficiente pra você continuar pensando nele depois. E agora, por fim, vamos para as músicas. Tal qual saiu a série, saiu também o álbum inteiro. A Aurora, Daisy Jones and the Six, é o álbum que foi feito com as músicas que foram tocadas pela série. São realmente os atores da série que gravaram as músicas, o que eu acho fascinante. Se você lê os livros, você lembra de ler as letras das músicas no livro. Essas músicas estão totalmente diferentes, apesar de capturarem a mesma essência. É muito bom, é muito genuíno, legítimo, boas músicas, boas performances musicais como um todo. As minhas favoritas são Let Me Down Easy e More Fun to Miss. Eu continuo ouvindo elas em dupla, elas entraram nas minhas playlists. Eu super recomendo que ouçam o álbum, mesmo que você tenha zero interesse de ver a série ou ler o livro. Depois, a Soyoon lançou o álbum Episode 1 Love. Eu adoro ela. Ela é a vocalista da banda Sesonyeon, que é uma banda de folk, rock coreana. Incrível, eu sempre adorei a banda. Esse álbum dela, pra mim, tá muito bom também. É um álbum super curtinho, super fácil de ouvir. Ele entraria no meu radar independentemente, mas o fato dela ter uma música junto com o Namjoon, o RM do BTS, ajudou. E por acaso a música é uma das minhas favoritas, não relacionada a ser com o Namjoon, eu só realmente gosto muito da música, chama Smoke Sprite. Eu gosto muito também de Canada, que foi uma das músicas que ela lançou um pouco antes, acho que uns 2 meses atrás, quando ela lançou o EPzinho inicial, que viraria esse álbum. E eu gosto muito de Till the Sun Goes Up. Eu tenho amigas ARMY que só ouviram o álbum inteiro por causa de Smoke Sprite, e só gostaram de Smoke Sprite por causa do Namjoon. Perfeitamente aceitável, mas eu fortemente recomendo que você ouça o álbum inteiro, porque é um álbum muito bom e muito diferente do que o Sesonyeon geralmente lança, e eu gosto de ver as outras faces de artistas que eu gosto. E por fim, com mais um pouquinho de BTS aqui no meio, o Jimin lançou seu primeiro álbum. Que orgulho, como tá grande esse menino. Ele lançou esse álbum no dia antes do meu aniversário, então foi sim um presente de aniversário para mim, pessoalmente. Chama Face, o álbum. Super curtinho, são 4/5 músicas. Tem uma música extra escondida, só na versão física, não vai achar no Spotify, o que é triste. Mas se você caçar no YouTube e tal, já tem gente que tá postando a música pra todo lado. Então dá pra você ouvir a música. Minhas favoritas foram Alone e Set Me Free Parte 2. Eu recomendo fortemente que você não só ouça o álbum inteiro de novo, é curtinho, não vai te custar nada, mas que você também veja o videoclipe. Eu admito que das carreiras solos que os membros do BTS têm mostrado até agora, a do Jimin é que encaixa menos no meu estilo musical particular. E ainda assim eu gostei muito. Então, e não é o amor falando. Sabe, se eu não gostasse assim, eu não escutaria as músicas, apesar de amar e apoiar ele e tudo. Eu estou ouvindo as músicas, então... Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me digam se vocês já viram, ouviram, leram alguma dessas coisas, o que vocês acharam. Deixem recomendações, sempre sou muito grata por elas. Aquelas coisas de youtuber, curtam, comentam, se inscrevam, ativem o sininho, me procurem nas outras redes sociais, etc, etc, etc. Obrigada por ter visto até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.